2 deles na final da Libertadores de 2019. Contra o River. Contra o River Plate, nos últimos 5 minutos. Um contra o Palmeiras, perdeu, mas foi gol dele, né? Só isso, né? Só aí já são 3. Os 3 gols do Flamengo em finais Mas de Libertadores aqui recentemente foram do Gabigol. Sim, mas o Flamengo de novembro de 2022 tem outros com poder de decisão maior. Para mim, o meu número 5 aí é Gabigol. Nossa. Como eu disse, a ordem dos fatores não altera nada. Ele está eu tô estupefato. Não, Renato O cara Augusto que em tem quinto 11 não dá. gols em finais pelo Flamengo, que até outro dia estavam falando dele na seleção brasileira, na decisão hoje ele é o 5º. Vocês vão cometer esse crime. Ele é o 5º porque tem... Posso explicar? Mas esse eu estou aguardando também. Não estamos colocando em 5º, estamos dizendo que o Gabigol está entre os 5 mais decisivos Exato. da decisão de logo mais. Por isso é que eu disse que a ordem dos fatores não altera o produto. Não. Vocês inventaram. Vamos lá. É difícil você elencar 5 do mais importante ou menos importante, mas vamos lá. Já que a regra é essa, Gabigol. É o 5º, Gabigol? Tá bom. Gostei, hein? Olha, Polêmico. eu tô curioso para saber, na opinião do Saraiva, quais jogadores... Fala, nação. Saudações, rubro-negra nação. Mais um trecho aqui, mais um react que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Então vamos embora regir o que os comentaristas do Futebol 360 falaram sobre o Flamengo. E depois, na metade do vídeo, vocês vão perceber uma coisa que vocês vão ficar de bobeira. Vão ficar impressionados. Não vou falar isso aqui não, mas depois vocês observam aí. Beleza, nação? Então é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Mas antes disso, né, eu peço o seu like e a sua inscrição aqui para ajudar o canal a crescer. Tamo junto, nação. Eu também aqui queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN Brasil. Eu vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição do vídeo, como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vambora com um vídeo que tá super importante. Vambora! 84. Verdade. O Fã de Esportes, hashtag F360BR. Já tem gente participando, acordando cedo, já tá tenso o negócio. É o Bruno Mezenga. Se o Fla perder hoje para o Corinthians, com 70 mil pessoas no Maracanã, vai ser um vexame. Atenção a esse recorte, hein? Atenção a esse recorte. Vai ser um vexame, a opinião do Bruno. Eu vou repercutir com o pessoal aqui. Vamos lá, Vicente Francisco. Pelo último mês, eu diminuo o favoritismo do Flamengo de 80 para 65. O que ainda é Diminuiu bastante, hein? Mas diminuiu bem, hein? Olha. E aumento as chances do Corinthians de 20 para 35. E eu gostei porque ele foi coerente no total de 100, porque nem sempre as pessoas conseguem fazer Acertar, é verdade. Futebol é futebol, nem sempre o favorito vence. Se for para os pênaltis, o Cássio garante para o Corinthians. É o que eu falei. O Augusto, torcedor do Fortaleza, hein? Tô torcendo muito pro Corinthians. Merece mais que o Flamengo, diz o Augusto. Olha só, rapaz, essa história de vexame. Ô, Abel, me lembra depois para repercutir essa história aí que o Fã de Esportes falou, vexame. Se o Flamengo, com 70 mil torcedores, perder para o Corinthians, decisão para o Corinthians, será um vexame. Vexame. A gente Vexame vai medir não, isso mas aí é daqui a decepção. pouquinho. Vexame só se tomar uma goleada do Corinthians. Vexame foi quando perdeu pro Santo André. A mesma Copa do Isso Brasil. aí, Agora é mas quem decepção. foi lembrar disso? Agora é decepção, é diferente. foi, Tem uma isso baita camisa do outro lado, né, Olha, amiguinho? não foi Ih, final. ficou bravo, hein? Não foi final, mas aquela eliminação para o América do México foi um vexame, hein? Na Libertadores. Lembram, né? Do Cabanhas. Né? Outro vexame. Aquilo Aquela um foi, vexame. porque tinha goleado lá no México, nem lembro quanto. 4-1. É que eu lembrei do 4 Santo a 2, André né? porque 4 a 2 é Copa do Brasil, né? O Santo André foi Copa do Brasil. Copa do Brasil. Foi final também, né? No final, Estou no telão aqui, vai abrir aqui, magicamente, os jogadores das equipes. O que é, William? Cara a cara de novo? Vocês já fizeram cara a cara semana passada, pô. É verdade, você tem razão. Por isso a gente não vai fazer um cara a cara hoje, não. A gente vai fazer uma outra história aqui. A gente vai pegar os jogadores de Corinthians e Flamengo, estão todos aqui, você pode ver, olha, aqui a lisura do processo, a transparência, ó, nossa transparência aqui, lisura no processo, hein? Tá aqui, ó, Corinthians e Flamengo. E a gente vai escolher, tá vendo? Ó, não sobe mais, é só isso aqui, ó. Os 5 jogadores mais decisivos do confronto. Como é que funciona isso, William? A gente vai olhar aqui, do mais importante para o não tão importante, o quinto colocado. Apesar que 5 todos são importantes, né? Mas a ordem vai ser essa aqui, tá? E a gente vai escolher dos 2 times. Quem é o cara que tem mais um jeito assim que vai definir o jogo? Esse é o cara que pode definir, o mais importante de todos aqui. Quem é o segundo, o terceiro, o quarto? A gente vai até o 5º, tá bom?
E você em casa participa, hashtag F360BR. Participe com a gente para elencar, dar o seu palpite, os 5 jogadores mais importantes. Pode mesclar dos 2 times, tá? Para decidir o jogo. Saraiva, né? Saraiva tá lá, estava acompanhando essa conversa aqui. Agora vamos colocar o Saraiva no jogo. Quando o bicho pega aqui, a gente já coloca o Saraiva no jogo. Ele já chega chegando. Quando falou em vexame, o Saraiva ficou meio ele ouriçado lá. porque a gente tá vendo aqui internamente. Eu vou fazer o seguinte, ô Leão, meu editor-chefe, vou começar do 5º pro primeiro, pode ser? Vamos fazer assim, do 5º pro primeiro. Mas eu já tenho um comentário. Eu ia dizer protesto. Protesto talvez seja muito agressivo. Já com isso aqui? Nesse caso aí, vamos eleger os 5. Sim. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Concordo, mas a gente vai ter que colocar um peso aqui para cada um, né? Mas eu concordo contigo. Obrigado. Ô Saraiva, do menos importante para o mais importante, mas não dá os 5 não. Fala quem é o 5º para você e a gente vai fazer aquela votação aqui para ver quem leva melhor. O 5º mais importante desta noite. Muito bom dia para você, meu querido. Espero que você esteja com isqueirinho aí também, que o programa hoje vai pegar. Vamos nessa, isqueirinho no bolso aqui. Bom dia para você, William, Abel, professor, Breiler. Olha só, o professor, não vou manchar meu currículo de novo, não. Não vou botar o Rodinei os 5 mais decisivos, não. Começou. O seu currículo é imanchável, Saraiva. Nossa. Vamos lá. É difícil você elencar 5 do mais importante ou menos importante, mas vamos lá. Já que a regra é essa, Gabigol. É o 5º, Gabigol? Tá bom. Gostei, hein? Olha, Polêmico. eu tô curioso para saber, na opinião do Saraiva, quais jogadores podem ser mais importantes que o Gabigol. Quem tá na frente nessa lista. Curioso, hein? Polêmico. Começou bem o Sacombido, só falei. Começou bem. Falei. Atenção. Breiler, o seu 5º. Eu vou de Renato Augusto, 5º. O 5º? 5º. 5º? Lá embaixo? 5? Um cara que calibra chute o jogo inteiro. 5º? Quintão. Ave, mãe. Mas por que quando o Saraiva falou Gabigol, você não falou 5º? Porque o meu Gabigol também tá ali 5º... pra chute, pra assistência e tal. Porque o meu 5º também é o Gabigol. O Gabigol, que marcou 2 gols em final de Libertadores, vai ser o 5º Mas pro Renato. o Gabigol divide protagonismo com o Pedro no Flamengo, por exemplo. O Renato Augusto está tudo em cima dele no Corinthians. E digo mais, esse negócio de botar 5 aí, a gente está cortando tão na carne que eu já antecipo que deixei de fora o Roger Guedes. Para mim, o Roger Guedes, por exemplo, não entra entre os 5. Aí justo, mas... Olha que pesado isso aí. Mas o Gabigol em finais, para mim, tende a ser mais decisivo que o Pedro. Esse Gabigol de hoje? Mesmo esse Gabigol. O Gabigol, por tudo que ele representa, um cara que entra na pilha de torcida, que no Maracanã é muito diferente também do que a gente está acostumado a ver, eu confio bastante no poder de decisão dele. Eu já antecipei que vou botar o Pedro na frente do Gabigol, né? Deu spoiler. Já dei spoiler. Olha, só um aviso para os companheiros. Você ouviu, né? Você ouviu? Fala aí. Você ouviu o que eu ouvi aqui? Então pode falar, Abel. Dá essa informação, por favor. Um aviso para os amigos aí. Gabigol tem 11 gols em finais em mata-mata, é isso? É isso. Em mata-mata pelo Flamengo. Só pelo Flamengo. Pelo Flamengo, 11? 11. 2 deles na final da Libertadores de 2019. Contra o River. Contra o River Plate, nos últimos 5 minutos. Um contra o Palmeiras, perdeu, mas foi gol dele, né? Só isso, né? Só aí já são 3. Os 3 gols do Flamengo em finais de Libertadores aqui recentemente foram do Gabigol. Sim, mas o Flamengo de novembro de 2022 tem outros com poder de decisão maior. Para mim, o meu número 5 aí é Gabigol. Nossa. Como eu disse, a ordem dos fatores não altera nada. Ele está entre os 5 mais decisivos. É isso que importa. Não vem me conectar, não. O Gabigol vai assistir a gente. Deve estar lá na Vai fazer 3 gols hoje? Vai ver ali, me colocaram em 5º? Não é nada disso. Não é que estamos colocando em 5º. Então desculpa, Gabigol, eu mexo. Pelo amor de Deus. Não fica nervoso, eu mexo. Onde você quer entrar? Manda aí o recado que eu te ponho lá, tá bom?
Ô, professor, eu repito o meu protesto, viu, Saraiva? O Breler só bota pilha. Para de botar pilha aí, Eu tô Breler. entrando na Deixa dele, a gente à vontade Saraiva. para votar. Tem razão, entrei muito Vocês estão ingenuamente. mexendo com o homem, hein? E se botar o Pedro em quinto, o Pedro Bravo também, você gosta de ver o Pedro Bravo? Eu não gosto. E o Arrascaeta? Esse então, bom, é cedo para mais spoilers, mas esse eu tô aguardando também. Não estamos colocando em quinto, estamos dizendo que o Gabigol está entre os 5 mais decisivos Exato. da decisão de logo mais. Por isso que eu disse que a ordem dos fatores não altera o produto. Vocês inventaram uma regra ridícula. Regra é regra. Regra Vamos ridícula. respeitar. Vocês inventaram. O Breler tá certo. O Breler tá É um certo. top 5. É um Olha lá, top outro. 5. Primeiro ele falou que, é o quinto. concordava comigo. Gabigol Agora é o fala que o quinto. Breler está certo? Mas dependendo dos 4 que tiverem na frente, não é demérito nenhum, gente. Que nem aqueles times de todos os tempos que os caras falam assim, cadê fulano, Beltrano, Cicrano? Aí o cara cita 12 para botar no time de 11. A questão não é essa, a questão é quem você tira. Se os 4 da frente forem tão decisivos ou mais que o Gabigol, é muito mais do que justificável o Gabigol estar em quinto. E haverá isso, vocês vão ver os nomes que vêm aí. O Saraiva votou no Gabigol, eu votei no Gabigol, você votou no Gabigol, e o Breler? Eu votei no Renato Augusto. Vocês estão Pode colocar lá, manchando por seus favor. currículos com esse Ô, Gabigol William, o aqui. que você está esperando para pôr o Gabigol aí? Eu tô estupefato. Não, Renato O cara Augusto que em tem quinto 11 não dá. gols em finais pelo Flamengo, que até outro dia estavam falando Pois dele na é. seleção brasileira, na decisão hoje ele é o quinto. Vocês vão cometer bem. esse crime. Ele é o quinto porque tem... Posso explicar? Torcedor do Flamengo, hashtag Antecipadamente. F360BR. Não, Vai lá, eu quero te ouvir sobre essa decisão Posso aqui. explicar? Deve, por Em favor. 20 segundos? Pô, O até mais. Gabigol hoje ele está jogando mais pro time, mais pro Pedro. Isso não pode ser inclusive decisivo? ajudando o Pedro a ir à Copa do Mundo. Então o Gabigol, um pouco mais longe da área, ele fica menos decisivo. Só isso. Candidato Abel, Não quer dizer que ele não vai fazer gol hoje, que ele não tem Seus 20 possibilidade. segundos estão esgotados, obrigado. Meu Deus, Um aviso ao torcedor rubro-negro. A culpa não é minha. Eu votei no Gabigol. eu só quero mostrar isso aqui, ó. Eu não tô aqui, não. Eu não tô Isso aí. Não. Não é comigo, não. Tem como? Faz a figurinha aí. Segue o jogo William, aí, ó. Coloca meu nome aí do seu lado. Eu também não tô Eu e nessa. o Breler. Corta pro Breler, corta pra Segue mim. o jogo. Aqui, corta pro Breler, corta pra mim. Estão enrolando Não. muito. Não. Muito bem. Muito obrigado. Que é democracia, amigo. Votação Quarto- é votação. Sim. A questão agora é quem está na frente do Gabigol. Eu vou ter que mudar meu palpite. Mexeu com o Gabigol. Vai estar lá no vestiário. Tu vai ver. Aqui é democracia. Democracia. Respeitem. Democraticamente, Abel Neto, quem é o quarto? Vamos começar a ver quem está à frente do Gabigol. Vamos lá. Peraí, vou fazer por Quer que exclusão. eu dê uma giradinha aqui? Quer? Por favor, Vamos lá. Corinthians ou Flamengo aqui? Quer ver o Corinthians primeiro? os dois. Os dois? Pode ser rápido aqui, não tem esse negócio não. Não, a gente tem tempo. Yuri Alberto, Roger Guedes, Adson, Renato Augusto, Fausto Vera, Duqueiroz, Fábio Santos, Balbuena, Gil, Fagner. Obrigado, já sei. Se esse cara não estiver na lista, é uma sacanagem. Esse cara Muito aqui tem que estar obrigado. na lista, hein? Não vem querer influenciar nosso O cara voto, tem que estar por na lista. favor. Se vocês não colocarem ele entre os 5, olha, vou te falar, eu vou embora, hein? Dá eu vou licença, embora. amigo. Eu vou embora, talvez seja um favor para alguns, mas eu vou embora. Fala aí. Renato Augusto. Renato Augusto. Professor, Vocês estão botando o Renato Augusto muito para baixo. O 4 é o Pedro. Porque os dois diluem entre Pedro e Gabigol. então quer dizer que a dupla que faz mais gols aí nesse país é quarto e quinto, é isso? no jogo? Espera Para o top, professor, o meu é Renato espera Augusto. o top 5. Tem justificativa para todo mundo nesse top 5. Como os dois diluem, e eu boto o Pedro na frente do Gabigol, porque hoje, dentro daquele tricô que o Vitor Pereira falou, do tricô do... ele É, o falou tricô do Vitor Pereira, lembra? O tricô do Flamengo que o Vitor Pereira falou, né? Que Não é um pode dar tricô. espaço pro Flamengo que eles gostam. Dentro daquele tricô, tricotar. hoje o Pedro é o mais agudo entre os dois, né? Por uma questão de posicionamento. Então, estou colocando o Pedro na frente do Gabigol. Mas no meu tricô, Renato Augusto é o 4. Vai, Breler. Pela lógica, Como já cometeram esse crime colocando o Gabigol em quinto, Renato Augusto. então 2 votos para o Renato Você vai Augusto votar só no como quarto. Renato Augusto, então? Até ele aparecer. Até aparecer. Pra mim ele era o quinto, agora é o quarto. Mas quem era teu quarto quando você botou o Renato Augusto? Pedro. Pedro. Você vai... Porque não dá pra botar no mesmo cara. Pedro. Era o Pedro. Era o Pedro. Tá. Saraiva! Vem Saraivada aí, vamos ver. Renato Augusto. Olha o... Não, corta pro professor. Corta pro professor. Ó, Não é professor, possível um negócio desse. Renato Augusto é o quarto. Não. Renato Augusto. E aí, hein, prof? Ah, se o povo tá falando, né? A voz do povo. Mas E é democracia. eu acho muito longe, Renato Augusto, muito longe. Quarto é pouco para ele. Qual que era o Renato Augusto para você, prof? Terceiro.
Terceiro. É. Também não tá tão longe Não, assim não do que tá, escolheram mas agora também. Né? tá mais Você quer o próximo. primeiro, pô. Tá mais pra... Não, porque tem 2 aí. A ordem aí não que importa. são os São 2. todos decisivos, não vem com esse papo. Não adianta, o que o cara vai printar, vai cobrar e vai no Twitter, é o que a gente colocar aqui, não adianta. Certeza mesmo eu só tenho em relação aos 2 primeiros. E mesmo assim não tenho certeza em relação à ordem. Hashtag F360BR. Eu quero te ouvir, fã de esportes. Você, torcedor do Corinthians, você, torcedor do Flamengo. Você que não torce pra nenhum dos dois, mas quer apimentar. Tá torcendo contra aí. Torcedor do Vasco, torcedor do Palmeiras. Eu quero ouvir todo mundo. Tenho a impressão que até o torcedor corintiano na hashtag vai discordar do Gabigol em quinto. Ele já vai ficar com essa... Vocês estão mexendo. Ah, mas então quem é o Amigo, quinto? Tem que dar essa resposta. Pensa pra frente, você tá querendo voltar, nós já estamos no 3, você tá querendo voltar no 5. Aceita, não. Dói menos, né, Saraiva? Acho que me resta aceitar. Breiler, aceita a decisão da maioria. Numa democracia é assim, fazer o quê? Sim, eu tô assim, eu tô olhando ali o Gabigol em quinto, tá me dando até um negócio aqui. Mas E tudo hoje bem. não tem esse Foi negócio votação. de não estar torcendo pra ninguém, não. Tem Terceiro. que pegar um lado. O Breiler Não tem está jeito. contestando a legitimidade das urnas. Não, jamais. É verdade, é verdade. O Saraiva, começando com você, quem é o terceiro mais decisivo do confronto de hoje à noite? Pedro. Pedro. O cara fez 4 gols contra o Tolima, fez hat-trick recentemente, fez gol de bicicleta em jogo decisivo, vai para a Copa do Mundo. Pedro. Então, como assim 3? Tá? O quê? Você acha que tinha que ser o primeiro? Ele não foi do Pedro, o gol contra o Corinthians na Libertadores, no Maracanã? Foi do Pedro, né? Foi do Pedro. Jogadaça do Arrascaeta, gol do Pedro. Foi também. Também teve isso. É. Pedro. E aí, Abel? Georgian de Arrascaeta. Terceirinho? Terceiro. Terceirinho? Professor, hoje tá demais, Terceiro, né? tem outros mais decisivos. Terceirinho? Georgian de Arrascaeta. Não é possível. 3. Mas é o original ou o cover? Original. Pedro e Arrascaeta. Vai, Breiler. Pedro. Pedro. E aí, prof? Não, já votei. Já votei no... No? Me perdi. Pedro. Pera aí. Pedro. Não. Não. Quinto, quarto, votei no Renato Augusto. Renato Augusto Zero. já foi, Quem professor. é o minha- terceiro, então? Renato Augusto já foi. Quem é o terceiro? Não, o terceiro meu é Renato Augusto. O meu quinto é Ih, tá Gabigol. enrolado. Mais que Não, enrosca. o meu quinto é O professor Gabigol, está tão o meu- preocupado o com meu o voto quarto é dos Pedro. outros que esqueceu o seu. É, ele não sabe Vocês mais que nada. estão confundidos. Professor, olha lá pra tela, olha lá. ó. Eu comecei- Gabi já foi, Renato Augusto já foi. Eu comecei votando em Renato Augusto. Quer dizer, agora eu sou obrigado então a votar no Pedro, que foi o que sobrou. É a mesma aí, bagunça que pronto. fizeram com o Breler. Pois é. Então Quando vai eu no- reclamei... Então vai Pedro, no Pedro. peraí. Então vai no Eu Pedro. votei no Arrascaeta, aí eu pergunto. Quem faz mais gol, Pedro ou Arrascaeta? Pedro. Ah, mas nem só de gol vive Você o tá- homem, meu cara. Estão colocando A construção de jogo. Arrascaeta, Há toda uma condição mais de decisivo colocar que o na cara do Pedro? gol. estão de brincadeira. Nossa, o Arrascaeta, é que agora já queimei, mas o Arrascaeta pra mim é o primeiro. É, mas vamos lembrar, decisivo não é só jogador que faz gol. Igual o Renato Augusto. Porque Não, tem a um gente- cara Não, aqui vai que falar não que faz gol é um detalhe, é isso? Tem um cara que não faz gol e se ele não tiver entre primeiro e segundo, eu já falei que eu vou embora, hein? Mas Eu evita. vou embora. Não, vou embora. Não, peraí, você quer participar evita. da votação? Eu vou embora. Assim é fácil, não vota e fica só cornetando. O quinto... Não, a minha função aqui é só cornetar. Eu nunca vi mesário participar de votação. Você tá falando boca de urna, o que é proibido. Mas o mesário vota. Você acha que antes de começar lá, todo mundo votar, o mesário não vai lá e Vota, vota? Ele é um mas não fica cidadão. cantando Ele é um voto pra cidadão, ninguém. ele tem o direito Só lá. fala. Quando você chega lá pra Tá bom, assinar, o mesário não fica falando. Ele tem o Vota direito. em fulano, vota em Beltrano. Porque tem uma diferença. Lá o voto é secreto, o mesário não pode cornetar o voto do outro. Aqui o voto não é secreto, eu posso Ele cornetar veio o voto todo de preparado pra se Só defender. falta o adesivinho com a cara do Cássio aqui na lapela. vocês. Atenção, hein? Atenção. Olha quem vocês vão colocar em primeiro e segundo. Agora a se gente Gabigol sabe em quinto quem aqui vão já ser foi os uma dois, não loucura, hein? sabe? A gente Eu sabe tenho quem vão quase ser os dois. certeza. Pra mim, tem um do Flamengo e um do Corinthians agora. Resta saber qual é a Vem querer ordem. influenciar, amigo. Pra mim, tem um do Flamengo O e um do Rodinei Corinthians. pode ser É isso super aí. decisivo. Fala pro Saraiva. Yuri Alberto isso. pode ser Fala super isso pro decisivo, Saraiva. não pode? Fala pro Saraiva que o Rodinei... Fala pro Saraiva que o Fagner pode estar em primeiro ou Os segundo. Aí você técnicos vai ver. podem ser Aí decisivos. você vai ver. Balbuena pode ser super decisivo. Pode, por que não? pode, sem dúvida. Pode ser nenhum desses. Pode entrar um jogador reserva fazer o gol do Felipe título e Luiz, pronto. sucesso na Europa, no Atlético de Isso. Madrid. Não, o Raul Gustavo pode entrar e fazer um gol de cabeça. Arturo Vidal. Seguinte, vá atenção. Professor Celso Zelt, Eita. quem é o segundo mais decisivo? Tudo por exclusão aí, né? É, ele podia ser o primeiro, mas como não depende só dele, a condição dele ser herói, coloca o Cássio. E na frente dele coloca um cara que pode evitar que se chegue aos pênaltis.
Não entendi nada, mas voltou. Mas vamos Não, no Cássio repito. primeiro, né? Cara, Depois Vou de- votar em segundo no cara mas eu que tô um pode pouco ser o complexo primeiro. hoje. As análises Não, do peraí, professor estão mais se pra complexas. você é o primeiro, você não vota nele agora. Não, para mim ele é o segundo. Ah, então tá bom. Cássio. O Cássio é o segundo. Cássio, o segundo. Mas o argumento dele é bom. A condição Vamos lá. dele é passiva, ele não tem condição de levar o jogo para os pênaltis passivo, sozinho. Não é passivo, não. Ele Ele é pode ser bem goleiro. ativo no jogo, hein? Não, mas ele é goleiro, né, gente? Não depende só Ele vai dele. ser levar super pros ativo pênaltis. no jogo, provavelmente. É melhor não ser ativo demais no jogo, você tem medo, é melhor ficar na dele lá? Tá. O Braz aqui tá toda hora aqui, o Espírito Santo de ouvido. Breiler, Cassião. Cassião. Cassião, você já, né? Cassião. Cassião, Gigante. o aumentativo já... Abelito, Eu seria um completo idiota se eu não votasse agora em Georgiano e Arrascaeta. Se eu votei nele para 3, eu aí eu coerência. perdi. Vai Não promovendo. vou votar para a 2? coerência, a coerência. A coerência. Completa? Coerência, Concorda? Perfeito. Não tem nem o que Completa, discutir porque eu agora. falei que eu seria um completo. Agora eu preciso. Concorda? Agora eu não Arrasca. sou mais mesário, eu sou frentista, né? Completa aí, né? Arrasca. Vai aí, ô Saraiva, você agora. Mudei Não, meu não, voto. não. Ninguém Mudei deu- meu voto. Quando me falaram disso aqui, o número 1 para mim era o Cássio. Mas o professor deu um argumento perfeito, né? Que Para ele ser o cara do jogo, depende mais dos outros do que ele quer a história de ir para os pênaltis. Ele pode, durante o jogo, ser decisivo, fazer grandes defesas, etc. Como Mas já vai foi ter que várias ficar no vezes. zero. Vai ter que ficar no zero. E então o meu- o Cássio vai ser o segundo. o meu primeiro é justamente o cara que pode evitar que o Cássio brilhe em eventuais pênaltis. Que é o diferencial... Qual que é o seu 2? O meu 2 é o Cássio. Não, do É o William. Cássio. É o Cássio. É isso. Ficou o Cássio. Brincadeira, hein? É o Cássio. E o primeiro é a chave para não ter pênalti, para não ter nada dessas coisas que nós estamos ameaçando o programa, o Flamengo, o programa inteiro com esses pênaltis. Aliás- Perdão, rubro-negro, não é nada pessoal, mas é o Arrascaeta. Não, para mim o Você sabe o jogador, que eu escutei aqui do lado? Que o primeiro é o Yuri Alberto. o jogador Eu escutei mais aqui do lado. decisivo de hoje É um desespero. pode levar o Corinthians ao título da Copa do Brasil, para surpresa de muita gente, porque o Flamengo tem o favoritismo, é o Cássio. Cássio fechando o gol, de repente o Yuri Alberto, o Renato Augusto garantem lá na frente. Porque provavelmente o Flamengo vai ter chances de gol. Né? Como teve na Neoquímica Arena, Teve. no Maracanã vai ter. O Cássio fez E uma nos grandes defesaça no títulos, chute do Gabigol, né? nos grandes títulos da história recente do Corinthians, o Cássio foi sempre protagonista. Ou estou exagerando, estou errado? Não só em pênaltis. É. Agora, eu acho Contra que o se... Chelsea na Libertadores 2012, no Brasileirão 2015. Fundamental, fundamental. Agora, se o Cássio já está em segundo, isso está induzindo todos nós a votar do Arrascaeta. Não, de Que é um repente nome alguém quer forte votar que em não outro. tá Pera lá. aí. Não, mas quando eu votei lá disseram que não podia. Não, porque Porque você... o Renato Augusto... Não, ele já está. Não, você não, tem que não, votar não. no Pera. Pedro. Agora você tem que votar Você no... não entendeu. Você não entendeu. Você pode votar no Davi Luiz, no Léo Pereira, no Fábio Santos. Mas é não isso que eu quero tô votar dizendo. nesses- No nesses- Fagner. Pode você votar no no Duque Fagner. Não quero Pode votar votar nesses no caras. Fagner. Quero Pode votar em votar- quem vai decidir. Você pode votar no Fausto Vota no Vera, no Fagner. Adson, Ah, posso, mas não quero. no Santos, goleiro do Flamengo. Não, Nos não- que já estão, você não pode votar, professor. Não, Então não pode votar. o professor sentiu. O professor tá maluco O professor hoje. sentiu o Renato Augusto. Alguém vai votar no Davi Luiz na frente do Arrascaeta? Por que não? Jogador de Copa do Mundo. Aí o Davi Luiz Só faz um gol de falta cabeça. um hoje, nome cara. de decisivo que não está lá, que é o Arrascaeta. Vocês não vão conseguir botar mais ninguém ali. Olha, o Leão me lembra aqui, por exemplo, que o Andreas Pereira foi decisivo na Libertadores, né? Ah, Iraniquinho. O Daverson foi decisivo, o Breno Lopes foi decisivo. Mas se a gente põe Yuri Alberto em primeiro e Gabigol em quinto, eu não abro rede social nunca mais na minha vida, de medo. É, mas Pode. vai ser difícil abrir rede O social. Gabiru depois foi dessa aí. decisivo no Mundial do Internacional. E aí? Perdão, Gabiru, diriam os colorados. Eu vou falar uma coisa pra Bom, vocês aqui. Você já sabe meu voto, porque Já o está- meu voto eu tô votando desde o 3 lá. Então você já sabe foi que subindo. o meu é Arrascaeta, É o Arrasca. claro. O prof e você votando no Arrasca. Para mim é o voto óbvio. Isso aí é Agora, segundo só turno. um aviso para os companheiros todos aqui. Se vocês acham que vai ser difícil abrir rede social se colocar o Yuri Alberto, saibam que já está muito difícil abrir rede social nesse momento. Porque assim, o nível de xingamento, revolta, ódio, decepção, palavras assim, né, com a gente, é muito grande. Por causa do A gente vai Gabigol em colocar quinto? daqui a pouco, a gente vai William, colocar. Quer que eu William, comente? Quer que eu O famoso- comente? Com a famoso, gente, vocês não. estão loucos, Com vocês eles não sabem aqui, nada. Olha aqui, ó. Colocaram o Gabigol Comentário, em quinto. Quando o Gabigol? comentário, Vocês colocaram o Gabigol em não, quinto. comentário de duas palavras. Eu não coloquei o Gabigol em quinto, não, hein? Hein? Quer um comentário curto, duas palavrinhas? Sim. Novidade zero.
Estão xingando em rede social? Ah, claro. Novidade zero. Eu só aceito críticas minimamente embasadas. Boa. Aquele cara que fala Tô assim... contigo. O Gabigol em quinto e o Renato Augusto na frente, por exemplo. Isso é uma crítica embasada. Agora esse negócio de... Mas isso não, Gabigol em quinto e acabou ali, isso aí não quero. Isso aí também faço. Agora, Desenvolva, por favor. Uma crítica embasada. O seu critério muito bom para colocar o Cássio em segundo, já que o Arrascaeta, vai ser o meu voto também para primeiro, pode evitar, tem cartel suficiente. Sim. O Gabigol não tem bala na agulha suficiente para evitar que o Cássio seja herói? O Gabigol, por esse cartel em finais? Sim, mas é que eu acho Mas o Cássio tem bala na agulha para evitar que o Gabigol seja herói. Isso aconteceu em Itaquera. Os dois lados. Isso aconteceu em Itaquera. Então, mas Apareceu o Gabigol e quem teve bala suficiente naquele momento? Foi o Cássio. Mas essa distância entre os dois me parece desproporcional. O Gabigol em quinto e o Cássio em segundo. E você vota em quem primeiro? Amigo, o Cássio Arrascaeta. parou... Arrascaeta, já deu Arrascaeta. Mas o meu, Peraí. eu coloco, para mim o Presta atenção Gabigol aqui, seria amigo. o mais decisivo de todos. O Cássio parou o Neymar em 2012. O Cássio parou o Chelsea. É um monstro. O Cássio parou o Vasco na Libertadores de Parou o 2012. Diego Souza. Você lembra disso? Que o Cássio parou o Diego Souza. Lembro muito bem. Em grande fase. Você lembra disso? Muito bem. Você lembra Como se disso? fosse hoje. Então, Parar por parar. É o que falou o Abel aí, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? meu O Deus, cara ele está ser inspirado. terceiro, o cara ser quinto, o cara ser quarto. Não tá perdendo pra ninguém, Eu gente estou- do céu. Boa, Olha os nomes que professor. estão aí. Eu A falei distância é antes de grande, começar. não, a distância é grande. Estamos elegendo 5 jogadores mais decisivos. Não importa a ordem. Atenção, eu quero o voto Põe do logo o Saraiva. Arrascaeta aí, Eu quero vai. o voto do Saraiva, ordem só pro altera, Saraiva sim. votar, mas já deu a rasca. Fala, Saraiva. Para manter a minha credibilidade, coerência, o meu currículo intacto, Vai ser difícil. não vou votar no Rodinei, evidente. É voto vencido, mas o Cássio. Claro. Tô com o Abel. E assim, gente, pelo amor de Deus, é claro que a gente brinca, de quinto para quarto, de segundo para primeiro, não faz muita diferença, né? Na minha opinião. Mas assim, o Cássio, eu acho que ele pode ser muito importante e decisivo no tempo regulamentar e também nos pênaltis. Então, é claro que isso é uma possibilidade, mas eu vejo como potencial, né, e olhando o histórico dele, o Cássio com mais condição de ser decisivo. Mesmo que isso não gere a vitória para o Corinthians, mas ele pode ser decisivo em vários momentos do jogo. William, a gente tem um minutinho só para todo mundo repassar quais seriam os seus 5, porque ficou meio, por exemplo, os meus 5. Tá, então vai lá. Os meus 5, rapidinho, de baixo para cima, os meus 5 eram Gabi, Pedro, Renato Augusto, Cássio e Arrascaeta. Ou seja, para mim só houve uma inversão entre terceiro e quarto. Inverteria aqui. Só, a então única não, coisa que então eu não tá faria. tão dramático, prof. Não tá tão Não, diferente assim não. do que você pensava. No fim, não. A minha, Rapidinho, vamos lá. Gabigol em primeiro, Cássio em segundo, Arrascaeta em terceiro, Pedro e Renato Augusto. Faz sentido. Gostei dessa lista. Abel. Não, eu nem lembro qual que era a ordem da minha, até porque eu já falei que a ordem não importa, mas o meu Importa, número 1, sim. o meu número 1 seria o Cássio. E por exemplo, Segundo estamos Arrascaeta. colocando Primeiro e segundo. Cássio Não, o Arrascaeta Arrascaeta seria isso? dele era o terceiro. Não, Pedro era o segundo, Pedro Arrascaeta era o terceiro. Terceiro. Renato Gabigol pra você Augusto era e Gabigol. quinto ou quarto? E é o seguinte, por exemplo, estamos colocando aqui a Arrascaeta, certo? Democraticamente, a Arrascaeta como o mais decisivo. Se a gente imaginar, por exemplo, que o Duqueiroz será o responsável por parar o Arrascaeta, o Duqueiroz pode ser o mais decisivo, se ele Pode ser o mais conseguir decisivo. anular o Aí Arrascaeta. você já Pode, tá dando Pronto. malabarismo aí. Mas tudo bem, Vai. mas tudo bem. Ô, Saraiva, rapidíssimo, qual era a sua ordem para eu ver os fãs de esportes aí? Só inverteria o Arrascaeta com o Cássio. Cássio em primeiro, Arrascaeta em segundo. Maravilha. Sabe um nome decisivo que ninguém está lembrando aqui e que tem estufo? Arturo Vidal. Arturo Vidal. Everton Eu Ribeiro. falei. E Everton Ribeiro? Copa do Mundo, Seleção Brasileira, vocês não falam nada. O próprio Roger Guedes, que eu falei que deixei de fora, mas é um jogador... Porque também tem a realidade dos times, né? Então, é por isso que eu supervalorizei, talvez, o Renato Augusto. Porque E Everton Cebolinha? no Corinthians ele é muito importante. Pode entrar no segundo tempo Também. e decidir a partida. Mas se for pro... Vocês Olha, não o falam negócio é nada. o seguinte, vamos para os fãs de O William esportes. está estupefato ali. Eu estou estupefato com o Gabigol. É o seguinte, vamos com os fãs de esporte. Demorou um pouquinho para selecionar, porque realmente a gente só pode colocar no ar determinado tipo de comentário, né?
Alguns têm algumas palavras hoje vale sem censura. O Breler tá censura era o programa com a Leda Nagli. Vamos lá, atenção, hein? Olha aí, ó. Aí, Gabigol. O Leonardo Braz, esse foi malandro. Esse aí, Leonardo, prof, eu avisei. É bom que eu saí da tela, eu não apareci. Aí, Gabigol, mostra pra eles. Aí, ó, o F360 não mexe com quem tá quieto. Aí, ó, tá vendo? Ainda bem que eu não saí nessa, hein? Obrigado, Leonardo, me poupou. Henry. Em 2012, a final contra o Chelsea não foi para os pênaltis. E mesmo assim, o Cássio foi o cara mais decisivo. Bem olha aí. Mas você pode dizer que o mais decisivo foi o Guerreiro que fez o gol também. Né? Aí, ó. Ó o Carlos Vasconcelos, ó. É o famoso. Aí eu gosto dessa parte. Vocês estão de brincadeira. Colocando o Gabigol em quinto como mais decisivo. O cara fez 3 gols nas últimas 2 finais da Libertadores, fora as assistências e participação constante nos jogos. Vocês não estão bem, com toda certeza. Nexo zero esse top 5 de vocês. Ó, o Carlos ficou louco. Manda o teu, então. Cadê o teu? Manda o teu. Adriano Félix, de novo. Vocês estão ele vai botar todo mundo do Flamengo. O Gabi te mata em 2 minutos. O River sabe bem disso. Quantos gols tem Renato Augusto em final de Libertadores? Mas o Renato Augusto é o cara que pode fazer a diferença para o Corinthians. Pode. Não, Fábio Lenda. Ele é um dos poucos. Esse aí, ó, tá vendo? Esse aí mostra a lista. Segue a lista. É assim que eu gosto. Mais do que justa, mais decisivo, De Arrascaeta. Segundo, Concordo. Renato Augusto. Não concordo. Terceiro, Gabigol. Quarto, Pedro. Quinto, Cássio. E bora, Mengão! Ele botou o Cássio em 5 de medo, né? Não é isso? José da Fiel. Esse aí tá colocando o Cássio em primeiro. Arrascaeta em segundo, Pedro em terceiro, Gabigol em quarto e o Fábio Santos, apareceu o Fábio Santos aí em quinto. Batedor de pênalti. Batedor de pênalti. Se a gente põe o Fábio Santos aqui, somos cornetados. Se somos. Não sai na rua. Não, é curioso isso, porque a gente está falando muito do goleiro que evitaria os pênaltis, mas é importante você ter batedores como o Fábio Santos e como o Gabigol. Teve dias melhores que o Quer mudar seu voto? Não, o meu voto à vontade. É esse mesmo. E eu fecho com o dos companheiros também. Tá muito boa essa lista aí. Temos que fazer um intervalo. Fala, nação. Mais um react aí concluído com sucesso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a tua opinião em relação a essa lista aí. Elegeram o Gabigol como o cara menos decisivo dessa final, no top 5, né? Dos mais decisivos. Eu acho não, tenho certeza que esses caras não acordaram bem. Não acordaram bem, incrível, não é possível colocar o Gabigol. Não tenho o que falar mais, não tenho o que falar. Só pegar os últimos finais do Flamengo, o cara foi decisivo praticamente em todas. E o cara botar em quinto, botar o Cássio em segundo, óbvio que o Cássio pro Corinthians é muito decisivo. Mas entre um atacante e um goleiro, a chance do atacante se consagrar é muito grande. Entendeu? Vai bater um pênalti. A chance do atacante a chance do atacante de converter o pênalti, na minha visão, chega a ser 70%. Entendeu? Porque não adianta o goleiro só acertar o canto. O goleiro tem que ter uma envergadura e conseguir alcançar lá o cantinho. O goleiro for alto, o tamanho do Cássio, a envergadura do Cássio. Beleza? Mas não adianta ser só alto e acertar o canto. Às vezes a bola vem com uma potência que mesmo tu pulando antes e acertando o gol, tu não consegue pegar a bola. Pedro, em terceira colocação. Pedro é o cara que tá decidindo tudo, junto com o Gabigol, a dupla. Sacanagem. Renato Augusto voltou a jogar bem. Só que tem a questão física. Questão física que pega pro Renato Augusto. Uma quarta colocação ali. Vai, beleza. Arrascaeta, eu concordo, que é um cara que cria jogada, finaliza, dá passe, beleza. E quando o cara tá inspirado é uma coisa que é difícil, eu concordo com a Arrascaeta. O Cássio não concordo, o Cássio eu colocava em quinto. O Cássio eu colocava em quinto. Renato Augusto em quarto. Meu top 5 é Arrascaeta, Pedro, Gabigol, terceiro, Renato Augusto e o Cássio em quinto. Entendeu? Aí as pessoas devem falar, é clubista, sei lá o que. Não é clubista, não. Beleza. O goleiro, ele pode decidir, como o Cássio decidiu o final do Mundial.
essas coisas. Só que aquilo, pro atacante, eu vou botar o jogador de linha. Não que o goleiro faz parte da linha, mas tudo bem, né? Mas o jogador do zagueiro, dos zagueiros pra frente, até o atacante, o zagueiro pra frente, o jogador de linha pode ter 50 chances. Perder 49. Se ele fazer ele vai ser um salvador da pátria. Já o goleiro é uma situação meio injusta, né? O goleiro, ele pode defender 49 chutes milagroso. Se deixar passar, é gol do outro time. Simplesmente isso, entendeu? Então o Cássio, para ele ser decisivo, ele tem que defender todos, não deixar passar nenhuma. Então tem essa diferença, entendeu? O Gabigol perde 50 gols e faz foi o salvador da pátria, acabou. O Cássio tem que defender, não deixar passar uma. Então por isso que eu coloco o Cássio na última colocação. Simplesmente isso, mas colocar o Gabigol na última é o cúmulo. É o cúmulo, nação. É o cúmulo. Então é isso aí, né? Quero saber a tua opinião, depois tu comenta nos comentários o que tu achou desse top 5 aí. Depois tu comenta o teu top 5 aqui que eu vou estar lendo, curtindo também teu comentário. Tamo junto, nação. Vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal. É isso aí. E se você é novo aqui no canal, né? Seja muito bem-vindo. Tamo junto, nação. E é isso aí. Outra coisa. Mesmo se você não for flamenguista, também seja bem-vindo aqui ao canal. Outra coisa. Do Corinthians só tem o Renato Augusto e o Cássio mesmo. E os outros jogadores, Yuri Alberto. Falaram Yuri Alberto aí também em primeiro, sei lá o quê. Uma ocasião especial, né? É de sacanagem. Tá de sacanagem eles. Tá de sacanagem, não é possível. Vambora. Tamo junto. E é isso aí. Valeu!